eu disse para vocês o seguinte, que grosso modo a nossa missão pessoal depende de duas coisas somente. Primeiro, depende dos nossos recursos, da nossa identidade. Segundo, depende da necessidade das pessoas que estão à nossa volta. Quando você junta essas duas coisas, os seus recursos, a sua identidade, com a necessidade das pessoas que estão à sua volta, você encontra a sua missão pessoal. E aí você pode exercê-la ou não, mas pelo menos você compreende a sua missão pessoal. A gente abordou ao longo do ano essa parte dos nossos recursos, da nossa identidade. A gente vai retomar agora nessas últimas aulas, mas a gente já explorou isso durante o ano. Agora nós estamos falando da parte da necessidade das pessoas. Nós, para exercer a missão, a gente precisa também entender a necessidade das pessoas para poder ajudá-las. Então a gente parou nessa parte das necessidades das pessoas e a gente tem usado a pirâmide de Maslow aqui no quadro para ajudar ou nos ajudar a compreender a necessidade que as pessoas têm. Então as últimas aulas foram sobre isso. Então basicamente aqui você tem a pirâmide de Maslow já reformulada de acordo com a última aula, que foi gravada só, não foi aqui. Eu reformulei três degraus dessa pirâmide, das necessidades que as pessoas têm. Primeiro degrau são as necessidades materiais. Comida, água, roupa, médico, saúde e assim por diante, saneamento, tudo isso a gente pode colocar nessas necessidades básicas, materiais que as pessoas precisam, fisiológicas. Comida, água, roupa, médico, saúde, saneamento, tudo isso faz parte desse primeiro degrau. Segundo degrau de segurança, a gente já falou, segurança é teto, casa é segurança. Você pode viver sem um teto? Pode, mas o teto te dá segurança. Terra, também, um terreno, né? Um lugar que você pode ter as suas coisas. Mas também educação. Para que as pessoas estudam? Para que elas tenham uma profissão, para que elas tenham segurança e assim por diante. Porque profissionalização, isso aqui é segurança. Porque a pessoa se profissionaliza, estuda para ter uma profissão, um emprego, para que ela tenha um emprego fixo, tenha segurança, etc. Então a gente passou aí, todas essas necessidades são materiais. O outro degrau são as necessidades sociais e emocionais. Casamento, amizade. Tem alguém aqui que não tem amigos nenhum? Só para a gente saber, eventualmente. Tem alguém que não tem amigos aqui, nesse lugar? Natália, você tem amigos? Tiago, tem amigos? Até o Tiago tem amigos. Tem amigos. Por quê? Já parou para pensar por que você tem amigos? Você não poderia decidir assim, não vou ter amigos. Você não consegue. Você não consegue, porque isso faz parte das suas necessidades. Você pode ficar um período da sua vida sem amigos. E se esse período for muito longo, adivinha o que vai acontecer? Você vai começar a adoecer. Porque você não tem relações, não tem amigos. Tudo isso está relacionado com as necessidades socioemocionais. Relacionamento, questão família, problemas de também traumas. Você pode ver que traumas que as pessoas carregam, conflitos internos, muitas vezes, ou quase que exclusivamente, tem a ver com as relações que as pessoas tiveram no passado com outras pessoas. Criam bloqueios que as pessoas têm. Então, isso também faz parte das necessidades que as pessoas têm. Elas têm necessidade de se relacionar com outras pessoas, de terem amigos, terem pessoas com quem elas podem compartilhar das suas vidas, das suas dificuldades. E tem depois o que a gente chamou ali das necessidades espirituais, que entra na parte
sobre o sentido. O que eu estou fazendo nesse mundo? Por que eu estou aqui? Também é uma necessidade que as pessoas têm, que traz angústia muitas vezes. A pessoa está lá trabalhando durante 30 anos numa empresa, ganhando relativamente bem, comprou sua casa, né, e de repente é mandado embora. Ou de repente se aposenta. Se aposenta e aí a pessoa fica pensando: o que eu fiz durante esses 30 anos? O que eu construí? Eu estou aqui fazendo o que afinal? Criei meus filhos, comprei uma casa, mas e daí? E isso traz uma angústia existencial na pessoa. Porque as pessoas muitas vezes não sabem na correria da vida, mas elas têm uma necessidade que é espiritual. E aí, por mais que elas supram todas as outras necessidades, elas continuam com esse vazio, com essa necessidade. É o que Jesus tentou explicar muitas vezes, né? Ele disse assim: olha, o pão que eu estou dando para vocês, ele multiplicou os pães, não vai saciar a vida de vocês. Eu sou o pão da vida. Jesus estava fazendo uma metáfora com o pão que eles estavam comendo, com o que eles achavam que era a necessidade deles, com a necessidade espiritual. Jesus estava dizendo: se você não suprir a necessidade espiritual, você vai continuar tendo fome. E aí Jesus se apresenta como o pão da vida, aquele que pode suprir a necessidade espiritual. Jesus disse a mesma coisa para a mulher samaritana. Ele pediu água para ela, aí ele disse para ela: a água que eu te der, se você tomar, você nunca mais terá sede. E a mulher ficou admirada, achando: que água é essa? Que se eu tomar, por acaso tem uma água dessa, eu quero. Mas na verdade Jesus não estava falando de água literalmente. Ele estava falando da questão da necessidade espiritual. Essa água você vai tomar, vai suprir a necessidade material, mas você vai continuar com sede. A angústia que você tem na sua vida não vai acabar quando você tomar essa água. Eu quero suprir a sua necessidade espiritual. Essa é a necessidade que, se ela for suprida, você realmente tem uma vida plena, realizadora, satisfatória. Enquanto você não supre essa necessidade espiritual, você continua buscando e nunca está satisfeito. Lembra do profeta Ageu? Vocês comem e não se saciam. Vocês bebem e continuam com sede. Vocês se vestem e continuam com frio. Vocês ganham dinheiro, mas é como se colocassem num saquitel furado. Por quê? Pergunta o profeta. Porque a minha casa, que representa o relacionamento com Deus, está vazia. Enquanto ela estiver vazia, vai acontecer tudo isso. Você vai comer e vai continuar com fome, você vai beber e vai continuar com sede, você vai se vestir e vai continuar com frio. Você vai ganhar dinheiro e parece que não muda nada na sua vida. Então, essa pirâmide representa a necessidade que as pessoas têm nas suas vidas. E nesse texto de Mateus 6 que nós lemos, Jesus está mostrando novamente, como ele mostrou em vários outros momentos, como eu disse para vocês, que a gente tem que priorizar a necessidade espiritual. Ele diz lá no versículo 32, Mateus 6, 32, 33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Estas coisas, o que é mesmo? Que nós já lemos? O que comer, o que vestir, as outras necessidades materiais. Jesus está falando: se você suprir a necessidade espiritual, você supre todas. Se você ficar tentando suprir suas necessidades materiais a sua vida inteira, sempre está faltando alguma coisa. E você nunca chega num equilíbrio na sua vida. Então, esse é o contexto do que nós estamos falando.
E aí, transportando para a parte da missão, da nossa missão em ajudar as pessoas, agora voltando para o ponto que a gente estava, eu disse para vocês que primeiro a gente tem que focar no que as pessoas querem, na necessidade que elas têm do ponto de vista delas. Nessa pirâmide, o que as pessoas buscam? Nós já falamos sobre isso. O que as pessoas buscam? As necessidades materiais, as sociais e emocionais ou as espirituais? De uma maneira geral, o que as pessoas buscam? Elas buscam as necessidades materiais, sociais e emocionais também. E elas deixam para depois ou deixam para lá as possíveis necessidades espirituais. Alguns acreditam que nem têm. Então é isso que elas querem. E a gente diferenciou isso, o que as pessoas querem e o que as pessoas precisam. O que elas querem é uma coisa, eu quero é um emprego, eu quero é resolver minha situação no casamento. Está tudo no primeiro degrau e no segundo. Eu quero o quê? Você pensa no que você quer. Preciso de um meio de locomoção melhor, um carro que me leve para cima e para baixo. O que eu quero? O que você quer? Você vai pensando e vai classificando ali. Você vai vendo que a maioria das coisas é o quê? Necessidades materiais, sociais, emocionais. Eu quero casar. Eu quero ter filhos. Isso é o que as pessoas querem. Mas segundo Jesus, o que elas precisam? Elas precisam buscar em primeiro lugar o reino de Deus, ou seja, suprir as necessidades espirituais. Então o que a gente estava dizendo é o seguinte, quando a gente pretende ajudar as pessoas, não adianta você tentar ajudá-las naquilo que você sabe que elas precisam, porque elas não entendem ainda ou não enxergam que precisam daquilo. Você pode até saber, mas elas não. Então elas não vão pegar o que vocês estão dando para elas. Então você começa ajudando elas exatamente naquilo que elas querem, que elas julgam que precisam. Comida, roupa, saúde, alimento, segurança, trabalho, casamento e por aí vai. Só que na nossa missão, a gente não pode se limitar a dar às pessoas o que elas querem. Por quê? Porque intimamente a gente sabe que não vai resolver o problema delas. Elas vão suprir, ok, agora tem um emprego. Resolveu a vida dela? Resolveu a parte do emprego, mas os problemas continuam lá. Ah, beleza, resolveu o problema do casamento, mas e continua os problemas com os filhos. Resolveu o problema com os filhos, mas continua o problema que a pessoa não se sente, está frustrada com a vida porque não entende o sentido. Então você que sabe qual é a causa do problema e como resolver, você não pode se limitar a dar aquilo que as pessoas querem. Você vai ajudar também nisso. Mas na medida que você ajuda, você faz igual Jesus. Ele deu o pão ou não deu para os famintos ali quando multiplicou? Ele deu. Só que ele se limitou a dar o pão. O que ele disse? Esse pão vocês vão comer. Estou já dizendo para vocês, estou dando pão para vocês, mas estou dizendo. Vocês vão comer, só que não vai suprir a necessidade de vocês, real. Só o pão da vida pode fazer isso. E é basicamente esse o modelo da nossa missão. A gente ajuda as pessoas no casamento, a gente ajuda as pessoas nas suas necessidades materiais, a gente ajuda as pessoas nas suas necessidades emocionais, muitas vezes, mas sempre dizendo o seguinte, o problema, a raiz do problema não é aí. Não é aí. Eu posso até te ajudar a resolver isso, mas não é a raiz. E eu vou continuar te ajudando.
mas vou continuar dizendo que não é aí a raiz do problema. Você tem que ir um pouquinho mais fundo para você chegar nessa raiz. Você tem que chegar aqui nessa palavra e começar a ouvir o que Jesus estava dizendo, que é realmente o que pode mudar a realidade. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Você sabe o que é isso? Você consegue entender do que Jesus está falando? Não consegue entender. Então, mas tem como entender. Tem onde buscar a compreensão. E à medida que você vai entrando nessa dimensão do reino de Deus, essas outras coisas que tiram a tua paz e o teu te deixam inquieto, suga a sua energia, elas vão começando a ter menos efeito na sua vida e você vai encontrando o equilíbrio para tudo. E mais ainda, você não só começa a resolver os seus problemas, mas você começa a ajudar as outras pessoas a resolverem os seus problemas. Imagine só. Então, na nossa missão, importante isso, a gente tem que começar com o que as pessoas querem mesmo, ajudá-las nisso, mas levá-las para aquilo que elas precisam, para que as suas necessidades realmente sejam transformadas. E o que elas precisam é a causa do problema, que é a necessidade espiritual. Então vamos pegar aqui na prática mesmo, pensando em exemplos bem concretos para a gente entender essa questão da missão. Quando você tem contato com alguém, por exemplo, e você quer saber o que essa pessoa necessita, precisa, quais são as necessidades dessas pessoas para que você possa intervir e ajudar, fazer a sua missão. Você tem que avaliar, em primeiro lugar, onde ela se enquadra nessa pirâmide. Onde o Brasil, vamos começar por aí, se enquadra de uma maneira geral nessa pirâmide. Quais são as necessidades que o Brasil tem em predominância? Onde que o Brasil está? Vamos dividir, pegar o que está em preto ali. 1, 2, 3, 4 e 5. Pirâmide de Maslow. O Brasil está em 1, 2, 3, 4 ou 5? Predominantemente. 1 e 2, o André está falando. Concordam? Necessidades fisiológicas, necessidade de segurança. Se você pegar um país da África, bem pobre, né? Pega lá Angola, Moçambique, vários outros, eles estão aqui, ó, na base da pirâmide. Eles não têm as necessidades fisiológicas, não têm o que comer, não têm água potável. Tem muitas corporações, organizações internacionais que vão para lá para que as pessoas tenham água para beber. Água. Às vezes, não tem nem um ambiente adequado para enfrentar roupas e agasalhos, né? Não que faça frio lá, né? Mas também tem roupa adequada e lugares adequados para o calor, como é o caso lá. Então, um país como a África, você olha para a pirâmide, ele está lá embaixo. Se você quer ajudar essas pessoas, você vai ter que trabalhar na base da pirâmide. Por isso que muitas organizações vão para lá para isso, para dar comida para a criança que não tem o que comer, para trabalhar na parte de água potável, saneamento, que não tem saneamento, não tem higiene, então as pessoas ficam doentes, morrem por causa disso, crianças principalmente que sofrem e assim por diante. O Brasil, ele está nessas mesmas condições, na opinião de vocês, ou não? Predominantemente. É claro que o Brasil é muito grande e tem muitas realidades diferentes. Mas predominantemente, o que vocês acham? Alguns lugares do Brasil, certamente, estão aqui na base da pirâmide. Você pega, por exemplo, o lugar de onde a Priscila veio lá, Vale do Jequitinhonha. É isso, Priscila, não?
Serra Talhada. Não? Também? Periferia. Não. A Priscila vem de Recife, então não é esse caso, né? Mas tem lugares no Nordeste que é exatamente isso. No Norte, tem lugares no Norte do Brasil que vive essa realidade, ainda. Mas a maior parte do Brasil está presa no número 2. O que as pessoas que são seus conhecidos estão buscando? É emprego? Ou trocar de emprego, um emprego melhor? É casa própria? As pessoas estão buscando casa própria no Brasil ou todo mundo já tem, será? As pessoas querem buscar um emprego melhor, algumas estão sem emprego, claro. Só que veja que no Brasil você tem um estado de segurança social que, por exemplo, se as pessoas tiverem documentação básica, elas conseguem receber pelo menos aquilo para comer, para não morrer de fome, que não é o caso da África. As pessoas morrem de fome. Aqui só morre de fome se você estiver num lugar muito afastado que não chega, ou se você não tiver a documentação básica para você conseguir entrar com um auxílio, um recurso para você receber. Então, se você está num grande centro, está desempregado, tal, alguma coisa assim, você ainda consegue receber do governo para você sobreviver. Então, por isso que eu digo, o Brasil está predominantemente aqui em 2, 1 e 2. Algumas partes em 1 e boa parte do Brasil em 2. Buscando segurança. As pessoas querem comprar um terreno, as pessoas querem comprar uma casa, a pessoa está com problema de trabalho, quer um trabalho melhor, não está bom no que está sendo explorado no trabalho, é aquela coisa. Então, a primeira análise que você tem que fazer é essa. Onde está o meu país? O meu país está mais ou menos ali, em 1 e 2. Onde está a minha cidade agora? Pinhais. Estão dizendo aí que Pinhais é uma das melhores cidades do Brasil para se morar, né? Já ouviram isso? Estão dizendo aí, né? O pessoal de Piraquara aí que não gosta dessa história. Não sei se é só propaganda enganosa, né? Mas, enfim, Pinhais melhorou bastante realmente nos últimos anos. Você tem muitos serviços de assistência, por exemplo, no município. Assistência para drogados, assistência para alcoólatras, assistência para pessoas, o CRAS aí, né, para pessoas que estão em situação de vulnerabilidade e por aí vai. Tem uma arrecadação grande e então consegue fazer isso. Tem projetos gratuitos para as crianças, né, tem esporte, tem arte, tem cultura. Então você vê que Pinhais especificamente não está em 1. É 2. É 2. As pessoas estão buscando segurança e talvez entrando ali um pouquinho no 3. Né? As questões sociais já, né? Interação, amizade. Né? Tem até um negócio de dança também, de salão ali em Pinhais, que eu ia falar. Né? Eu falei, Priscila, vamos lá aprender a dançar. Nunca aprendemos, agora talvez seja a hora. Mas o pessoal diz que vai assim, eu vou para lá, mas não é nem para aprender a dançar. É por quê? É por causa do número 3. Relações sociais, né? Porque você começa a viver quando você começa a se relacionar com outras pessoas, conhecer pessoas novas e assim por diante. Então, Pinhais está em 2 e 3. Então, a gente já consegue focar melhor. Aí você pode perguntar assim, a minha família está onde? Porque mesmo que você mora em Pinhais, ou mora em Piraquara, ou mora em qualquer outro lugar, pode ser que a sua família especificamente não esteja bem na média do resto das famílias de Pinhais. Aí você pode perguntar, a sua família está onde? Pode ser que a sua família seja um pouquinho melhor de vida e você pode dizer, não, está em 3 a minha família, talvez até em 4. O pessoal da minha família está buscando já autoestima, né? Eles já são casados, têm amigos, têm família, têm já uma certa segurança e já está buscando autoestima. Pode ser que a sua família seja um pouquinho mais baixo. E não, minha família está em 2 para 1 até. Porque é uma família mais pobre, né? De repente o pessoal lá de Recife. Né? Mas
Você vai enquadrar aí a sua família. E aí você pode fazer a mesma coisa. Seus amigos estão aonde? A sua igreja está aonde? Então a gente pode pensar, nossa igreja aqui está onde exatamente? Eu não diria que é um. A gente tem até aqui coleta cesta básica, né? Deu uma parada por enquanto, mas a gente faz as coletas de cesta básica, mas geralmente a gente entrega para pessoas de fora da nossa comunidade. Nem é consumida tanto, pelo menos atualmente, pelas pessoas da própria comunidade. Então, nesse atual momento, por exemplo, que eu tenho conhecimento, a maioria está empregada, né? Satisfeita é outra história, né, com o emprego, mas pelo menos empregada, tem as suas necessidades supridas e está ali na segurança. Então, a nossa igreja ali está na segurança e na 2 e 3, por exemplo, vamos colocar aqui grosso modo 2 e 3. Então você faz essa análise geral do grupo das pessoas que você convive, que estão à sua volta, quais são as necessidades que elas têm. Por que isso é importante? Porque geralmente a gente pensa assim, só nas necessidades específicas da pessoa. Por exemplo, tem as necessidades gerais e as específicas. O que seria o exemplo de uma necessidade específica? Vamos pensar no seu Pedro. Ele é segurança, trabalha como segurança. E aí ele não tem problema nenhum nas necessidades fisiológicas, porque ele tem um emprego, ganha o seu salário, mas ele tem problemas de segurança. Então, por exemplo, o emprego dele não é muito estável, né? Ele pode ser mandado embora, é CLT, né? Então fica sempre todo ano naquela, se vai ser mandado embora, se não vai. Ele não tem uma qualificação profissional muito elaborada, então ele não tem muitos postos de emprego que ele pode assumir, então isso gera uma certa insegurança para ele. Não tem casa própria, deve para o banco, né? Tem uma Bíblia em casa que é só de boleto. Então essa é a vida do seu Pedro. Veja que eu estou falando das necessidades gerais dele, de segurança. Necessidade de segurança, está em 2. Só que o seu Pedro, ele tem uma dificuldade que ele está com problema no casamento conjugal. Situação, problema específico aí. É uma necessidade específica. O seu Pedro virou o ano e ele ficou desempregado. Agora ele tem uma necessidade específica, que você ficou sabendo, ele está desempregado. E também o seu Pedro começou a ter problema de saúde, pressão alta. Isso é uma necessidade específica que ele tem. Então veja como essas dois tipos de necessidades, específicas e gerais, elas conversam entre si. Às vezes as pessoas só olham para as necessidades específicas. O seu Pedro está com problema de saúde, está com pressão alta. O que eu posso fazer para ajudar? Aí você vai lá, de repente, passa o contato de um médico que você tem, que é barato e que atende bem, que você se consultou com ele e deu resultado. Aí você passa o contato dele, você está ajudando ele no problema específico dele, de saúde, pressão alta. Na questão do casamento, você fala assim, mas lá na minha igreja tem uma terapia lá para casais assim, assado, você não quer fazer e tal. Aí você está ajudando ele no problema específico do casamento. Só que veja só, quando você começa a refletir sobre as necessidades do seu Pedro, por que ele está com problema de saúde? Por que ele está com pressão alta, será? Ele está com pressão alta por causa da preocupação que ele fica se ele vai ser mandado embora, se ele não vai ser mandado embora. E por que ele está com essa preocupação de ser mandado embora ou não ser mandado embora? Porque ele não tem uma qualificação profissional, só sabe fazer aquilo, por exemplo, sempre foi segurança, aí ele não sabe o que vai fazer no futuro, como é que ele vai achar outro emprego e ele está preocupado por isso. Então veja que as necessidades específicas do seu Pedro, a saúde, o casamento, por que ele está com ele no casamento, será? Você sabe que 50% as pessoas que têm problemas financeiros têm 50% mais problemas conjugais do que as outras que não têm. Não quer dizer que
As pessoas que não têm problema financeiro têm problema no casamento, também tem. Mas tem mais, porque você agrega mais um ingrediente na fórmula que já é explosiva, que é a falta de segurança. E aí fica pior a situação. Porque além de tudo, né, você já percebeu quando você está preocupado, você consegue lidar, relacionar bem com as pessoas à sua volta? Né? Você só daqui para lá, para outro lado, você já chega em casa e fala, não fala comigo. Porque você está cheio de coisa na sua cabeça. Então você vai percebendo que as necessidades específicas do seu Pedro têm uma causa. As necessidades de segurança dele. Se você ajudar ele, de repente, aí quando você começa a analisar, você fala, então, o que seu Pedro precisa realmente na realidade? Antes de falar do espiritual, o que ele precisa? Ele precisa de um emprego, mas ele não tem qualificação, então ele precisa de uma qualificação. Então, a ajuda talvez que melhor atenderia ele seria ajudá-lo a ter uma outra qualificação profissional. Então aí você veja que você sai das necessidades específicas da pessoa e você já está pensando naquilo que realmente pode ajudá-la a resolver vários problemas na vida dela. Mas isso quando você analisa do ponto de vista da pirâmide aqui. Quais são as necessidades do seu Pedro? É segurança. Necessidade de segurança é casa própria. Necessidade de segurança é educação, profissionalização. Necessidade de segurança é, de repente, a boa parte dos recursos do seu Pedro vai para a educação do filho, da filha. E aí ele não consegue pagar outras coisas. Então, de repente, se ele tiver essa educação do filho de graça, já vai ajudar muita coisa na vida dele. É necessidade de segurança. Então, essa é a análise que a gente tem que fazer para poder começar a pensar em como ajudar as pessoas realmente. Como ajudar as pessoas realmente. Olhando para as necessidades específicas, mas olhando também para as necessidades gerais, colocando a pessoa aqui dentro da pirâmide, onde ela está, o que realmente ela precisa para resolver esses problemas que ela apresenta. Sobre isso, acho que você falou, né? Mas para que a gente possa olhar as pessoas com a lente dessa pirâmide, né? Primeiro a gente tem que aprender a ouvir as pessoas, prestar atenção nelas. Sim. E até isso se torna difícil se você não... Que é um exercício que a gente tem que fazer. Exato. Você nem consegue enquadrar a pessoa na pirâmide ali se você não tiver o mínimo de conhecimento sobre ela, né? Você tem que conviver, conversar, ouvir, e aí você vai entendendo a realidade da pessoa e vai vendo não só a necessidade específica que ela fala, estou desempregado, ou estou com os problemas de saúde, com a pressão alta, né? Você vai entendendo que a pessoa está ali, tem necessidade de segurança, e aí você já consegue ir articulando coisas que de repente pode ajudar mais do que simplesmente você indicar um médico para ela ou algo do gênero. Tá, então, as necessidades específicas das pessoas decorrem dessas necessidades gerais que a gente tem que conhecer, nesse caso, falta de segurança. Você pode ajudar nessas necessidades específicas, sem dúvida, ajudar com o médico, você pode ajudar com a questão do desemprego, né, indicar alguém que de repente possa contratar, você pode ajudar especificamente ali na questão, né, do relacionamento conjugal, né, coisas pontuais, mas você está pensando nas causas mais gerais, né, casa própria, emprego estável, qualificação profissional e assim por diante. Porém, você já sabe o fim da história. O fim da história. Mesmo se você ajudar as pessoas nisso, você já sabe o fim da história. Qual é o fim da história? Mesmo que você supra as necessidades materiais dela, você já sabe o fim da história. Não vai resolver. A pessoa vai subir para o degrau superior e vai continuar. Por isso, você está trabalhando também a questão espiritual junto. Você está ajudando, buscando as causas, não, isso aqui pode ajudar mais ainda, mas sempre lembrando da questão espiritual, porque você sabe o fim da história, que é
sempre vai ter outra necessidade que vai assumir o lugar daquela anterior. Então, essa é a parte das necessidades que a gente ficou pendente aí para terminar. E aí a gente vai recapitular a partir de hoje em diante, recapitular para montar o quebra-cabeça. Então, voltando ali, nós precisamos conhecer os nossos recursos e a necessidade das pessoas, tá? O que eu disse no início. E o que você deve fazer exatamente conhecendo essas duas coisas, os seus próprios recursos e a sua identidade, o que você é capaz de fazer para ajudar as pessoas e a necessidade das pessoas. Primeiro, você tem que perceber a necessidade que as pessoas têm que os seus recursos suprem. Presta atenção, não é para ninguém ter a ideia de sair ajudando todo mundo. Não é isso. Você tem que ter a percepção da necessidade das pessoas que os seus recursos dados por Deus, e lembra, não são seus, estou falando seus aqui entre aspas, mas é de Deus, Ele emprestou para você executar uma missão. Então, quando você se nega a fazê-lo, você está com dívidas, pendências com Deus, porque Ele é o dono dos dons. Lembra da parábola dos talentos? Ele deu os dons, os talentos para você e vai pedir conta. Só que você não vai sair por aí ajudando todo mundo, você vai perceber as necessidades das pessoas que os seus recursos podem ajudar. Primeira coisa, não tente ajudar pessoas que precisam de recursos que você não tem, como muita gente tenta fazer. Porque você não tem o recurso e você quer ajudar a pessoa. Se você não tem, quer ajudar, sabe o que você faz? Você tem que direcionar a pessoa para quem tem. É isso. Conheço fulano que pode resolver esse problema. Então você fala, vamos lá, vou te levar lá, ou vou falar com fulano, tem uma pessoa ali que está precisando disso. Você faz a articulação, mas se você não tem, não tente resolver. Quem que levantou a mão? Raquel? Diga. Eu acho que isso de você ajudar as pessoas é parte também de um processo, né? Porque para ajudar você tem que conhecer. E você já não pode chegar e identificando coisas e tentando resolver. Porque se você chegar ali, você afasta a pessoa e assusta a pessoa, né? Mas a Raquel, ela está falando de um tipo de necessidade específica. Por exemplo, número 3 para cima. 3 para cima tem que ter uma certa habilidade, um certo conhecimento, um certo tato. Tem que ter, porque você vai querer ajudar as pessoas nas necessidades sociais ou relacionais ou emocionais. Número 1, você não precisa ter tato nenhum. A pessoa está precisando lá, você tem o recurso, você vai lá e pá. Porque ninguém vai recusar. Tem gente que recusa, na verdade, mas é muito difícil recusar comida, está com fome, com sede, recusar água, está precisando de roupa, recusar roupa, está precisando de coisas materiais e a pessoa recusar. Essa é a parte que ninguém recusa, quase ninguém. Quase ninguém. Mas quando chega ali em 2, ainda está tranquilo. A pessoa precisa de emprego, de qualificação, mas aí você já começa a encontrar alguns obstáculos. Porque, por exemplo, tem a pessoa que ela não quer, não tem qualificação, mas você vai querer ajudá-la e ela não quer. Tem isso? Tem. Tem a pessoa que não tem emprego e você quer ajudar a ter o emprego, mas ela não quer o emprego. Aí você vai ficar sabendo que ela não quer trabalhar. Tem isso. Então aqui já começa a ter sutilezas, que é claro, no nosso curso aqui não dá para trabalhar todas as sutilezas, mas já começa a ter sutilezas. Aqui começa o pepino. No 3. Porque aí, amigo, como já diziam, conselho... Conselho, como é que é? Não se vão, não se dava. As pessoas não querem conselho. Por isso que um dos
das minhas abordagens terapêuticas é o seguinte, eu não dou conselho para ninguém. E mesmo que a pessoa me pergunte, eu não dou. Meu papel não é dizer para você o que você tem que fazer. Meu papel aqui é te ajudar a refletir para você chegar a certas conclusões que você precisa chegar. Eu não tenho nada a ver com isso. Não dou conselho e não digo nada. Mas por quê? Porque esse negócio de você dar conselho, você dizer o que a pessoa tem que fazer e tal, é muito delicado e como a irmã Raquel falou, é possível você dar conselho para a pessoa? É. Mas se não tiver construído uma confiança que às vezes leva anos, nem tente. Nem tente. Agora, quando a pessoa confia em você, você já construiu isso, e você, claro, ainda com cautela, tudo, você indica, vamos fazer isso, não quer conhecer, vamos lá, faz isso e tal. Mas aí é complicado, como a irmã Raquel falou. Tem muito detalhe, muita sutileza. Diga, irmã. Tem uma formação específica nas faculdades de biologia que é aconselhamento. Sim. E eu tenho certeza, a pessoa tem que ter um conhecimento teórico, tem que ter sabedoria. Que eu vejo Sim. hoje muitas pessoas se habilitam, se aventuram, querer ser dar aconselhamento. E vai pela sua experiência que tem. Não, eu acho que assim, Sim. você vai dar os seus palpites, acho que é aí que dá os Sim. grandes problemas. É. Boas ferramentas, né? Não, porque assim, ó, você vai abordar, já tivemos essa experiência, entendeu? A pessoa foi abordar, foi aconselhar, e assim, não tinha nada a ver. O que veio de abordagem, o que veio de Tem uma aconselhamento. preparação, tem ferramentas. Sim, entendeu? Então, tivemos que falar assim, olha, nós vamos encerrar o aconselhamento, porque não está sendo útil. Sim. E o que eu ia falar estava mais ou menos junto com o que ela falou. Tem que ter uma formação. Assim, existe o trabalho profissional que o mundo sem Deus oferece, né, para resolver os problemas. Mas existe também o trabalho que a igreja faz, que está relacionado com a sua missão, né? Sim. E a igreja não tem tido eficácia nesse terceiro nível, principalmente, que são as necessidades os problemas mais profundos, porque ela não segue a orientação de Cristo, do Evangelho. Ela quer chegar dizendo o que a pessoa tem que fazer. É muito fácil você chegar, não construir uma confiança, você não seguir o caminho de Cristo, que é do amor, que o amor há interesse em você querer conhecer a pessoa, se abrir para a pessoa também. Não tem como você aconselhar com distanciamento. Então, eu estou pensando também no caso da mãe que a mãe citou, foi exatamente isso que aconteceu. Ela teve acesso a um dos problemas mais profundos da vida da pessoa exatamente porque ela se colocou sua vida ali, seu coração mesmo, se interessou verdadeiramente pela pessoa e ali foi formado um laço, que é o que o Evangelho propõe. Sim. Aí ela teve acesso, mas a igreja hoje ela não é eficaz em cumprir essa missão porque ela não quer seguir o que Cristo falou. Não, o amor para ela não se transforma em ações práticas. Então a gente tem que fazer essa diferenciação, por exemplo, tem aconselhamentos profissionais para situações específicas, né, que requer esse conhecimento especial, um conhecimento especializado. Agora, o que nós fazemos como cristãos o tempo todo, quando nós falamos de Jesus, quando nós falamos que a pessoa que tem um caminho diferente para ela, a gente está aconselhando. Só que a gente está aconselhando num nível não profissional, está aconselhando caminhos que a pessoa deve tomar na sua vida. Então, por exemplo, para pegar o exemplo que a irmã Raquel trouxe aqui, da Dona Inês lá enfrentando problemas difíceis no casamento de muitos anos, problema com o filho, isso e aquilo. Quando a irmã Raquel fala assim, olha, você não quer conhecer a igreja pode te ajudar nessas situações que a senhora tem vivido. Isso é um conselho ou não é? É um conselho. Então, muito do papel da própria igreja é aconselhar as pessoas a tomar um certo caminho de vida. Então, isso que eu estou falando, que está em 3,
é complicado porque a pessoa só vai te ouvir se primeiro ver você. Quem é você? O seu interesse, o seu amor, como o André está falando. E à medida que ela vê isso, ela vai confiando. E o conselho pode ser muito simples. Pode ser o seguinte, olha, vou te dar um conselho. Pegue a sua Bíblia, o seu Novo Testamento. Leia um capítulo por dia. Experimente isso. Todo dia leia um capítulo. Isso é um conselho. Só que a pessoa só vai te ouvir se primeiro ela ver em você algo diferente. E aí ela pode seguir esse conselho, ela pode estar numa igreja, ela pode, de repente, até começar a frequentar uma igreja. Tudo isso é conselho. E aí, é claro, não podemos confundir esses conselhos, que é o papel da igreja, né? A igreja, o papel da igreja, como dos profetas no passado, é trazer todo o conselho de Deus. É o conselho. Eu só queria contar mais. E aí, só para concluir aqui, e aí não confundir com, às vezes, situações, né, específicas que exigem um aconselhamento mais profissional. Né? Aí já entra num nível mais terapêutico, de tratamento e tal, que hoje em dia tem coaches para tudo, né? Tem o cara lá que quer aconselhar, né, e não tem qualificação nenhuma para isso, né? E aí pode até piorar o problema, né? Dependendo do que vem, né, de lá, né? Então são dois tipos de conselho. Esse primeiro conselho, que a gente está falando que é o mais simples ainda, todos nós estamos aptos para fazer. Só que ele exige, tem essas sutilezas também. E ele exige principalmente vida, confiança, construção, tempo. As pessoas não vão te ouvir porque você chega dando conselho para elas. Você mal falou com a pessoa e você sabe que a pessoa está falando, você tem que ir para a igreja. A pessoa vai te dar risada na tua cara. Você vai afastar ela da igreja. Ela não vai na igreja. Você vai afastar ela da igreja. Tá, rapidinho, irmão, porque as crianças estão de pé ali. Bem rapidinho. Pessoal, nós não conseguimos terminar a última aula e como a gente tem pouco tempo para finalizar o nosso assunto até o fim do ano, vou fazer esse anexo aqui, esse apêndice para eu passar as últimas informações que ficaram pendentes dessa aula que vocês estão assistindo aqui agora. Tá? Então, o que nós estávamos falando ali no templo da igreja, o primeiro ponto aqui da parte do que você deve fazer exatamente para colocar em andamento a sua missão. Em primeiro lugar, nós falamos, nós precisamos perceber as necessidades das pessoas que os seus recursos permitem ajudar. Então, o que nós dissemos basicamente é não tente ajudar pessoas que você não tem aqueles recursos. O que você deve fazer é indicar, direcionar para outras pessoas que têm esses recursos para ajudar. Tá? Então, uma primeira regra importante para vocês realizarem a sua missão de uma maneira correta e que vai atingir os objetivos. Tá? Então, o primeiro ponto é esse, importante, perceber a necessidade das pessoas que os seus recursos podem ajudar. Então, claro, você tem que ter o conhecimento dos seus recursos, por isso a importância disso. Segundo lugar, você não deve tentar ajudar quem não quer ajuda. E é simples assim. Você ajuda quem quer ajuda. Quem não quer ajuda, você simplesmente não deve ficar insistindo, tentando ajudar alguém que não quer ajuda. Jesus qualificou isso como lançar pérola aos porcos. Não deitai pérola aos porcos, Jesus disse. O que é deitar pérola aos porcos? Você não pode entender que isso é você não tentar ajudar certas pessoas que moralmente são degradadas ou pessoas que não vale a pena vocês ajudarem. Jesus não estava falando disso. Jesus estava falando especificamente dos fariseus. Por que os fariseus? Porque os fariseus eram exatamente aquelas pessoas que se julgavam superiores,
melhores ou que não precisavam da ajuda. Não precisavam de Jesus. Aquelas pessoas que o próprio Jesus disse: porque vocês acham que enxergam, vocês continuam cegos. Então, essas pessoas que acham que enxergam, que acham que não precisam de ajuda, a gente não deve tentar ou insistir na ajuda, porque isso seria lançar pérola aos porcos. Então, outra regra importante quando você estiver tentando desenvolver a sua missão, exercer a sua missão, você não deve tentar ajudar quem não quer ajuda. No momento que você perceber isso, não é imediato que você percebe isso, mas no momento que você perceber isso, que a pessoa não quer, você imediatamente deixa de fazer essas investidas ou de tentar ajudar essa pessoa. Concentre-se, em outras palavras, nas pessoas que querem ajuda. Tem 7 bilhões de pessoas no mundo. Por que você vai ficar insistindo numa pessoa que não quer, sendo que tem dezenas, centenas, milhares de pessoas que estão precisando de ajuda também e querem a ajuda? Então não faz sentido isso. Então você não deve tentar ajudar quem não quer ajuda, é o segundo ponto aqui importante. Terceiro ponto, não ajude mais do que você pode assumir. Não assuma esse papel de ajudar as pessoas na sua missão mais do que aquilo que você consegue fazer. Essa é uma regra importantíssima para você fazer a própria manutenção da sua missão. Porque o que acontece muitas vezes e frequentemente? As pessoas querem fazer a sua missão, agora falando das pessoas que querem, não das pessoas que não querem. As pessoas que querem fazer a sua missão, muitas vezes elas têm aquele desejo ardente queimando dentro delas para fazer essa missão. Elas estão se sentindo chamadas para fazer algo. Só que qual o erro que essas pessoas cometem? Elas acabam assumindo mais do que elas deveriam. E isso é fatal para a missão. Porque se a pessoa assumir mais do que o que ela deveria, ela vai se sobrecarregar e isso ao longo do tempo, a longo prazo, a médio prazo até, vai matar a missão dela. Porque vai chegar um momento em que a pessoa vai estar estafada, sobrecarregada, cansada e sabe o que ela vai fazer? Eu já vi isso acontecendo muitas vezes. Ela vai jogar tudo pro alto. Ela vai jogar tudo pro alto e ainda corre o risco de atribuir o problema que ela está vivendo ou enfrentando ao que ela está fazendo, a própria missão e às vezes até a Deus, às vezes até as pessoas que estão com ela, sendo que na verdade ela cometeu o erro de assumir mais do que ela deveria assumir. Então eu sempre tenho dito isso e continuo insistindo. E às vezes até o líder tem que fazer esse papel e peca por isso, de impedir as pessoas de assumirem mais do que elas deveriam. Porque as pessoas acabam não medindo isso inicialmente na sua missão, assumem mais do que deveriam assumir, e depois a gente sabe qual é a consequência. A pessoa se sobrecarrega, às vezes fica doente, às vezes, e o que ela faz? Joga tudo para cima e a missão não tem longevidade, porque a pessoa se estafou, se esgotou, né? Foi consumida pela própria missão. Então uma outra regra importante, fundamental é essa. Não queira ajudar mais do que aquilo que você pode assumir. Conheça os seus limites. Respeite os seus limites. É o princípio do descanso, inclusive, que nós encontramos também no Antigo Testamento.
Outro ponto importante também para a missão, que está relacionado com esse, que a gente já passou também, mas é bom relembrar agora, respeite a hierarquia da missão. Quando você começa a organizar a sua vida para realizar uma missão, você tem que seguir aquela ordem que nós já discutimos. Você tem que ajudar a si mesmo. Se você não está ajudando a si mesmo, dificilmente você vai conseguir ajudar outras pessoas. Você tem que começar dentro da sua casa, com o seu casamento em primeiro lugar, depois com seus filhos e depois com outras pessoas. Se você inverter essa ordem, começar a querer ajudar pessoas de fora, sendo que você não está ajudando o seu cônjuge, ou seus filhos, ou a sua família, e até a sua igreja, né, o terceiro nível aí é a igreja, então você está fazendo as coisas na ordem errada. E isso vai ter consequências também. Você não está cumprindo realmente, efetivamente, a sua missão. Então, outra regra importante, respeite a hierarquia da missão. Não vou aprofundar mais porque a gente já trabalhou isso anteriormente. E uma outra regra, última aqui, assim que você perceber que você, nesse processo de missão, de ajuda das pessoas, assim que você perceber que você está sendo usado ou está sendo explorado pelas pessoas, cai fora. Cai fora. A não ser, claro, que você esteja ciente disso e esteja fazendo isso com uma estratégia. Então, não vou dizer que absolutamente você nunca deve ajudar uma pessoa que você percebe que está se aproveitando de você, te usando ou te explorando. Em alguns casos, isso é estratégico. Você faz sabendo o que a pessoa está, quais são as intenções da pessoa. Mas se você faz isso inocentemente, isso é perigoso também para a manutenção da sua missão. Porque o que acontece geralmente com as pessoas nesse processo? Elas ajudam as outras inocentemente, né? Com toda aquela boa vontade, com o coração e tal, e daí de repente percebe que as pessoas são aproveitadoras, percebe que as pessoas são exploradoras, percebe que a pessoa está usando você. Quando você percebe isso, quando geralmente as pessoas que estão ajudando os outros percebem isso, o que elas fazem? Quase via de regra. Não imediatamente, mas às vezes depois da segunda, terceira, quarta vez que elas percebem as pessoas fazendo isso, elas param de fazer a missão. Elas pensam assim, quer saber? Eu não vou ficar perdendo meu tempo. As pessoas, elas são aproveitadoras, elas estão se aproveitando de mim, eu estou sendo bobo. E é verdade, está sendo bobo. Se você está fazendo isso inocentemente, está sendo bobo. E aí as pessoas abandonam a missão, abandonam o processo. Fala, sabe uma coisa, eu vou me concentrar em mim, eu vou investir em mim. Cansei de ajudar as pessoas. Então isso é um erro, porque as pessoas ajudam as outras inocentemente. Lembra o que Jesus disse para os seus apóstolos, exatamente quando estava os enviando e mostrando que eles não podem ter esse olhar inocente. Ele falou, sede simples como as pombas, mais espertos como as serpentes. Por que Jesus disse isso? Porque Jesus estava plenamente consciente que o que mais tem no mundo são aproveitadores, são pessoas que estão ali para te sugar, para te explorar, para te usar. Jesus não era inocente nisso. Ele sabia muito bem o que são as pessoas. Mas ele parou de fazer a sua missão por isso? Sim ou não? Não. Jesus não parou, não deixou de fazer a sua missão por isso. Ele só fazia a sua missão com inteligência, ele só fazia a sua missão prestando atenção nas intenções das pessoas. Você vê Jesus ligado com isso quase o tempo todo. E você vê Jesus fazendo intervenções, mudando de rumos quando ele percebia quais eram as intenções das pessoas. Então veja bem,
Qual é o nosso papel? Nosso papel não é fazer a missão de uma maneira inocente, achando que todo mundo que a gente vai ajudar, ou que vai cruzar o nosso caminho, vai receber de bom coração, é alguém que está precisando e que quer. Negativo. A gente tem que fazer sabendo que tem aproveitadores, que tem pessoas que vão usar o seu amor, e às vezes contra você mesmo. Mas você faz a sua missão. Como você escapa muitas vezes dessas armadilhas? Discernindo as intenções das pessoas. Se você está fazendo uma missão, ajudando pessoas, por exemplo, você está ajudando uma pessoa ali com a parte material, financeira, alguma coisa do gênero, você desconfia que aquela pessoa não está fazendo um bom uso da sua ajuda, do seu tempo, do seu dinheiro, da sua energia. Você usa estratégias. Quer saber de uma coisa? Eu não vou dar dinheiro agora. Eu não vou ajudar financeiramente, eu não vou ajudar com a cesta básica. Eu vou oferecer para essa pessoa, eu tenho, né, a possibilidade de fazer isso, vamos supor, um trabalho. Vamos ver qual é a reação dela. E aí você vai discernindo os espíritos. E quando você percebe que a pessoa ela está se aproveitando e realmente não está querendo ajuda, você simplesmente cai fora e se concentra nas outras centenas de pessoas, talvez milhares de pessoas até que estão no seu alcance, que querem a ajuda genuinamente, porque sempre vai haver pessoas que vale a pena ajudar, porque elas vão realmente receber essa ajuda de coração e vão usar para mudar a vida delas. E sempre vai haver pessoas que são aproveitadoras, que não estão nem um pouco interessadas nessa ajuda genuína em mudar de vida, elas querem só sugar tudo o que as outras pessoas têm. Então o erro não é o problema, não são essas pessoas, o problema é a pessoa que está exercendo a missão, que não faz como Jesus ensinou, ter o discernimento dos espíritos. Então aconteceu já várias situações, né, que a gente, inclusive na igreja, né, mas também na vida, mas para citar um exemplo de igreja, né, um rapaz certa feita apareceu na igreja, né, participava, um jovem, né, tocava no louvor, né, uma pessoa bem ativa, e aí começou a ter problemas financeiros, estava morando sozinho, começou a ter problemas financeiros, e aí começou a pedir ajuda para os irmãos da igreja para pagar o aluguel, para comida, para outras coisas. E os irmãos de boa fé, né, era um irmão da igreja, os irmãos começaram a ajudar. Né? Algum deu dinheiro para pagar o aluguel, outro deu dinheiro ali para comprar comida e tal. E aí, isso eu não estava sabendo de nada. Eu fiquei sabendo depois de algumas vezes que esse irmão pegou esse dinheiro dos outros, né, essa ajuda, e aí os irmãos começaram a achar estranho e me acionaram. E aí eu fui saber mais da história, e aí a primeira pergunta que surgiu foi o seguinte: tá, esse é um jovem, ele está morando sozinho, ele não tem família? Porque não era alguém que tinha uma idade para estar morando sozinho. Mas não tem família esse rapaz? Ah, tem família sim. Mas por que saiu de casa? Aí foi começar a saber a história. E a história era: o rapaz não quis se submeter aos pais e saiu de casa. Já começa por aí. Aí você já começa a ver os problemas. E aí, tudo bem, né? Isso acontece, vamos supor, a pessoa fez isso, saiu, né? Se arrependeu, mas agora está feito e tal. É lícito receber uma ajuda, né? A igreja pode ajudar, os irmãos podem ajudar. Só que aí, um irmão ofereceu um emprego. Beleza, é o que resolve os problemas. Só que esse jovem assumiu o emprego, só que não trabalhava. Ele ficava lá no lugar do emprego, que era também de um irmão da igreja, e não trabalhava, ficava lá no celular. Primeiro salário, você acha que ele usou para pagar as dívidas? Não, ele usou para fazer uma tatuagem. Exatamente, fazer uma tatuagem.
E aí chegou, depois de tudo isso, já tinha chegado no meu conhecimento, ele veio mais uma vez pedir dinheiro para o aluguel. Então o que eu fiz? Eu já tinha, claro, já estava discernindo o espírito a essa altura, mas o que eu fiz? Eu falei o seguinte, peguei o dinheiro, dei para ele, antes de dar para ele, na verdade, falei o seguinte, está aqui o aluguel, mas isso aqui agora, isso aqui não é, os irmãos já ajudaram você muitas vezes, isso aqui agora é um empréstimo, não é uma doação. Na verdade não é um empréstimo, é um adiantamento. Porque aqui esse dinheiro agora é para contratar você para trabalhar. Então você vai estar recebendo o seu salário antecipado. Porque você está desempregado, não está? Tô. Então eu falei, isso aqui é o adiantamento, porque eu vou convocar você para fazer alguns serviços aqui, na casa de alguns irmãos. E eu já tinha conversado com alguns irmãos que eu ia fazer isso, e era para eles verem o que precisava ser feito. E eu tinha também alguns serviços para serem feitos e falei isso para o irmão. Eu estou te dando esse dinheiro e eu vou te chamar daí para fazer esse serviço. Entreguei o dinheiro. Eu acho que 1 semana, 2 semanas depois, eu convoquei o rapaz para fazer o serviço. Olha, agora eu já tinha o meu serviço aqui. Convoquei, aqui tem agora o serviço lá que eu tinha falado com você. Então precisamos marcar. Mandei pelo celular, pelo WhatsApp, né? Não teve resposta. Mandei uma segunda vez, não teve resposta. Mandei uma terceira vez, não teve resposta. E ele nunca mais apareceu na comunidade. Então veja como são as coisas. Assim são as pessoas. A gente não tem que se furtar de ajudar, porque a nossa missão é essa. Agora, nós temos que ajudar conforme o ensino de Jesus. Seja simples como as pombas. Sejam simples como as pombas. Isso quer dizer o quê? Não deixe que a maldade no mundo tire a sua simplicidade, o teu senso de missão. Você tem que continuar tendo o espírito puro de Deus para realizar a sua missão e ajudar as pessoas. Não perca isso, porque se você perder isso, você perdeu o caminho. Agora, não seja bobo. Sede espertos como as serpentes. Não seja bobo, não seja tolo. Pense, use estratégias para discernir os espíritos. Nem todas as pessoas estão realmente abertas para receber essa ajuda e para usar essa ajuda para transformar realidades na sua vida ou mudar de vida. Nem todas. E no momento que você percebe isso, você está depositando energia, recursos, tempo, uma pessoa que não quer, na verdade, ajuda. Ela quer só extrair de você, te explorar, mas ela não quer ajuda de verdade. Então você está tirando recurso, energia, tempo de pessoas que realmente querem uma oportunidade para mudarem de vida. Querem uma oportunidade para mudar uma realidade das suas vidas. E é por isso que a gente tem que tirar o foco, não é por não ter amor ou compaixão pelas pessoas, ou até exigir um padrão moral das pessoas para ajudá-las. Não é isso. A questão é o seguinte, tem pessoas que querem e estão procurando, tem pessoas que não querem, naquele momento pelo menos. Qual das duas pessoas você vai investir? É naquelas que querem realmente, porque as pessoas dissimulam muito. Elas dão a impressão que querem, mas quando você vai investigar, elas não querem. E Jesus fazia esse teste o tempo todo. Chega a mulher Cirofenícia lá, pedindo para ajudar, Jesus fala, não vou ajudar. Não vou tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Não vou ajudar. Mas tudo isso para Jesus era teste, para verificar se a pessoa realmente quer. E às vezes Jesus se surpreendia. O que está relatado, na verdade, na Bíblia, no Novo Testamento, são os casos especiais onde as pessoas demonstram fé, porque os outros não precisam nem relatar. Então imagine quantas vezes Jesus fez isso
e realmente a pessoa foi embora. Jesus testou e demonstrou que não queria realmente. Agora, os que estão relatados são das pessoas que Jesus testou e demonstraram para Jesus que realmente elas queriam, como é o caso da mulher cirofenícia. E aí Jesus vai, se volta e diz, grande é a tua fé, e atende o pedido dela. Então a gente não pode fazer a missão de uma forma inocente. A gente tem que fazer a missão de uma forma que a gente esteja discernindo os espíritos. Então é isso que havia faltado da última aula. Então está concluído. Agora o que resta só é analisar, a gente vai entrar mesmo na parte da montagem do quebra-cabeça da sua missão, da sua vocação pessoal para exercer a sua missão. E para isso nós vamos analisar e discutir uma ferramenta específica chamada Ikigai, uma palavra japonesa. A partir da análise e da discussão dessa ferramenta, nós vamos então montar esse quebra-cabeça, tentar te ajudar a realmente determinar a sua missão pessoal. Isso a gente vai fazer na próxima aula presencial, com a expectativa de, nessas 2 últimas aulas, a gente terminar esse quebra-cabeça da sua missão pessoal e partir para a próxima etapa, que daí sim será só no ano que vem, para você começar o desenvolvimento da sua missão, tendo uma noção mais clara da direção dessa missão. Qual é essa missão pessoal sua? Com o que está relacionado mais exatamente essa missão pessoal sua? Então é isso, a gente se vê na próxima. Um abraço para vocês.